Eixo 6A, B e C. Aulas da semana 1. Vamos aos textos de apoio que ajudarão as aulas 1 e 2 e também serve para qualquer tipo de atividade que envolva texto, leitura de texto. Então, texto de apoio e suporte das aulas 1 e 2, semana 1. Prestem atenção. Na verdade, esse texto seria só para a aula 1, mas ele também serve para a aula 2, para qualquer aula, porque tudo onde aparecer um texto em inglês, se você aprender sobre as palavras transparentes, aquelas palavras que se parecem com o português e têm o mesmo significado, bem como aquelas palavras que enganam, parecem com o português, mas têm um significado diferente, isso vai ajudar na leitura de qualquer texto. Uma frase, então, serve para essas duas aulas como para qualquer outra aula. Texto de apoio e suporte das aulas 1 e 2, semana 1. Resumo explicativo abaixo para ajuda nas atividades de todas as aulas das 2 semanas, pois oferece técnicas simples e úteis que ajudam na leitura de textos em inglês. Ou seja, aprender palavras-chave é uma dica para ajudar você a distinguir a ideia, as ideias principais, encontrar pistas para você saber do que se trata aquele texto, o que aquele texto está falando. Palavras-chave. Keywords, palavras-chave, são aquelas que têm uma forte ligação com o texto. São fáceis de serem identificadas porque uma de suas peculiaridades é a repetição ao longo da matéria. Então, elas se repetem, são palavras-chave que vão se repetir ao longo do texto. É importante lembrar que palavras-chave são substantivos em sua maioria, ou seja, nome de coisas. Substantivos nomeiam tudo que existe, não é isso? Uma cadeira, uma mesa, só que são palavras em inglês. Uma dica válida que vai te ajudar a localizá-las em menos tempo. A importância da sua identificação é que ela é essencial para entender o assunto abordado e elaborar o significado do texto. Substantivo tem substantivo abstrato, nome de sentimentos, amor. Nome de coisas, casa. Não é isso? Nome de ações, a corrida. Então, isso também é substantivo, nomeando, dando nome a coisas. Conheça as principais palavras cognatas em inglês. Conheça as principais palavras cognatas em inglês e saiba o significado de cada uma delas na língua portuguesa. Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes, e o mesmo significado, podendo possuir pequenas discrepâncias. Então, sempre vai ser uma pista que ela se parece com o português. Car, carro. Não é totalmente igual, mas tem uma leve semelhança que você vai se lembrar que é carro. Essas palavras possuem o mesmo radical em dois idiomas distintos, sendo pertencentes à mesma família etimológica. Por exemplo, car começa com CAR, é um radical. Radical é aquela parte da palavra que se repete. Carro, carroceria, corrida, então tá ali. A língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa. Esse fato ocorre principalmente devido à origem das palavras inglesas, o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. As palavras cognatas do inglês para o português são parecidas tanto no significado quanto na forma, ou seja, na aparência da palavra, e são muito usadas na língua inglesa. Representam cerca de 30% de um texto em inglês, ou seja, é muita coisa, né? É um terço. Não há registro da existência de um texto em inglês que não apresente, no mínimo, uma palavra cognata com a língua portuguesa, ou seja, uma palavra que se pareça com as palavras do português e que tenha o mesmo significado das palavras do português. Os cognatos possuem 3 classificações: idênticos, semelhantes e vagamente parecidos. Porém, deve-se ficar atenta às palavras não cognatas, ou seja, aquelas que enganam, parecem, mas não têm o mesmo significado. Essas palavras possuem uma grafia semelhante a algumas palavras da língua portuguesa, porém seu significado difere totalmente do significado das palavras em português. Principais cognatos em inglês e português, ou seja, cognatas que parecem com as palavras do português e têm o mesmo significado. Veja quais são as principais palavras cognatas do idioma inglês para o português e seu significado. Accidental, acidental. Creation, criação. Comedy,
comédia, comic, cômico, competition, competição, composition, composição, connect, conectar, different, diferente, economy, economia, emotion, emoção, example, exemplo, future, futuro, garage, garagem, human, humano, idea, ideia, important, importante, material, material, minute, minuto, mission, missão, music, música, pages, páginas, persistent, persistente, positive, positivo, potential, potencial, offensive, ofensivo, other, outro, reaction, reação, regular, regular, television, televisão, video, vídeo. Falsos cognatos. Falsos cognatos ou heterossemânticos são palavras cuja grafia em 2 idiomas é semelhante, mas a origem em ambas as línguas é distinta, diferente, fazendo com que o significado das palavras em idiomas diferentes apresente divergências, ou seja, o significado é diferente porque elas têm origem diferente, embora se pareçam na escrita. Existem 2 tipos de falsos cognatos estruturais. Diferem na estrutura gramatical, possuindo uma semelhança na grafia, mas não possuem o mesmo sentido e o mesmo uso em ambos os idiomas. Lexicais, palavras que possuem a mesma grafia, mas sua tradução é divergente, alterando o sentido real da palavra. Já os estruturais não possuem o mesmo sentido, mas têm o mesmo uso em ambos os idiomas. Principais falsos cognatos em inglês e português, ou seja, as palavras que nos enganam. Parece na escrita, mas o sentido é diferente. Conheça os principais falsos cognatos da língua inglesa para a língua portuguesa com seus respectivos significados. Actually, realmente. Borrow, emprestar. Call, telefonar. Charge, cobrar. Century, século. College, faculdade. Come, entrar. Content, conteúdo. Cops, policiais. Fill, preencher. Library, biblioteca. Lunch, almoço. Notebook, caderno. Relatives, parentes. Refrigerator, geladeira. Sale, venda. Say, dizer. Soda, refrigerante. Tax, imposto. Truck, caminhão. Então, palavras que se parecem no português, mas têm um significado diferente. Então, essa é o texto de suporte que serve tanto para a semana 1, para a aula 1, como para a aula 2.